Igor, isso que a gente está vendo na questão de Israel, agora tomou um assunto central no mundo, né? Todo mundo está falando. Mas, biblicamente, Igor, qual que é a importância de Israel dentro da nossa nova aliança agora da graça e o que que representa isso? Jesus falou que haveria um princípio de dores, né? Que é guerras e rumores de guerra. A gente conseguiria encaixar isso apenas no princípio de dores, mas pelo fato de ser Israel, e agora que Israel é de novo um Estado, desde 1947, se não estou enganado. 48. 14 de maio de 48. Ele foi considerado novamente um Estado, ele não era considerado um Estado, não era. O povo judeu está ali, para variar, perseguido, espalhado no mundo, não muda nada, a história de Israel é assim. Mas ele foi reconhecido como um Estado. Onde que se encaixa isso tudo na Bíblia e na nossa dispensação agora, que é a graça? Porque mudou, né? Existia uma dispensação que era Israel era o povo exclusivo de Deus no Antigo Testamento, a aliança era a aliança abraâmica natural a Israel. A gente, Paulo falou que a gente foi enxertado na boa oliveira, né? Pegaram gentil e enxertaram. Como é que fica essa questão? A igreja Israel, a igreja é o Israel de Deus e o Israel natural, como é que fica Israel no meio dessa bagunça toda aí? Tá, eu vou tentar explicar um assunto complexo desse, né? De uma maneira assim, bem rápida, tá, Maurício? Então veja bem, existe uma promessa, tá, que Deus fez para Abraão, está lá em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 13, né, que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó e para sua descendência. Ele fala das estrelas do céu e da areia do mar. Tá? Muito bem. Quando a gente olha só para essa promessa de uma forma seca, né, sem a revelação do Novo Testamento, a gente entende que seria só para o povo de Israel ali. E eles entendem isso, né, que é só para eles. Quando a gente olha para os profetas, o que a gente enxerga, Maurício? A gente enxerga profecias ali que mostram clarissimamente, não tem como mudar isso, né? Que mostra clarissimamente um reino, né? Você até falou, né, que a gente não pode esperar nada dessa terra. Eu não diria terra, eu diria mundo, né? Porque o nosso reino não é deste mundo. A terra é só o palco, né? Troca o mundo, mas a terra continua sendo o palco. Então a gente vê que existe promessas ali para não somente o povo de Israel, mas também para Jerusalém. Aonde a gente consegue enxergar isso? Você vai lembrar desse versículo, você conhece ele muito bem, Maurício, que é o que está lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 24, que vai falar 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e o povo de Daniel é a igreja, né? Sobre o teu povo, só que ele não fala só sobre o povo, ele fala sobre a sua santa cidade. Né? Que cidade é essa? Jerusalém. Aí ele fala para expiar os pecados, trazer a paz eterna, acabar com a iniquidade, né? E as injustiças, porque tudo isso existe em Jerusalém. Então, quando a gente chega nos profetas, Isaías, Jeremias, Sofonias, Obadias, Zacarias, então, nossa, Naum, né? Todos eles apontam para uma restauração de Israel. Tá? Quando fala Israel ali, a cidade de Israel. Aponta uma restauração ali. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê uma promessa que é para a igreja. Que é o que você falou. A graça de Deus, nós somos o Israel de Deus. A Bíblia não fala, né, que nós somos o Israel de Deus. Fala que é o verdadeiro Israel, né? Fala que o judeu, Romanos 8, 2, 29, o verdadeiro judeu é aquele que é no coração. Paulo vai dizer que nós somos a descendência verdadeira de Abraão, né? Os filhos da fé. E aí você pensa no seguinte, bom, se é isso, então tudo que está lá no Antigo Testamento só pode estar se referindo para nós. Então a gente vai caminhando com calma até aí, tá? Muito bem. Quando você chega lá em Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, você vai ver Paulo fazendo um discurso acerca da aliança que ele fez com o povo de Israel. Deles é a aliança, deles são os patriarcas,
deles é a lei, né? E por aí vai, tudo isso daí. E no capítulo 11, você vê que ele fala, olha, nós fomos enxertados, né? Que é o texto que você colocou. Nós fomos enxertados na oliveira, nós fomos enxertados, né? Nós éramos o zambujeiro, né? O galho estranho. Só que existe um povo que vai se voltar para o Senhor no final, né? E aí ele vai falar dos judeus na carne. Muito bem, tanto esses judeus na carne quanto nós gentios, ambos farão parte do corpo de Cristo, e isso é o que a gente crê. Você crê nisso também, eu também creio nisso, né? Perfeito. Só que acabou o problema aí, na volta de Jesus? Não acabou, né? Não acabou porque aí é onde entra esse questionamento que você faz do porquê que eu tenho que olhar para Israel, qual é a importância disso, né? E quais promessas que tem para ele se nós somos a igreja. Aí é onde entra essa questão. Por quê? Porque eu creio, assim como você crê, e eu acredito que a maior parte dos cristãos creem, que nós somos a descendência de Abraão pela fé. Nós somos, né, o corpo de Cristo, aqueles que fazem parte das promessas que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Nós é que somos a Sara e não Agar. Nós aguardamos, né, e esperamos, como diz lá em Hebreus 11, a nova Jerusalém, né? Tudo isso é promessa para nós. Só que eu não posso me esquecer que tem uma pancada de profecias referente a Jerusalém, aqui da terra, que todas elas se cumprem no reino milenar. Então eu tenho que voltar mais um pouquinho na história para poder encaixar esse povo aí de Israel. Aí é onde eu acredito que faz sentido Deus permitir que em 1948 haja esse estado ali de Israel. Não porque é uma profecia bíblica que tem que se cumprir do povo de Israel voltando para sua terra, porque essas profecias, elas se conectam para o reino milenar e não para hoje, porque quando fala do povo de Deus voltar para a terra, é para voltar em definitivo em paz, em segurança, aonde não tem mais guerra, e não voltar para ter guerra, tá? Então, eu acredito que Deus permitiu sim que houvesse esse estado em Israel. Para quê? Não tem que cumprir lá aquela profecia lá de Mateus 24? Quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, né? Orai para que não seja nem no sábado, nem no inverno, né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é isso? Judeus que estão na sua terra, né? Estão ali na sua terra. Então, de uma certa forma, a gente vê nações se levantando contra Israel. Diversas profecias falando sobre isso. Tinha que ter, sim, né, uma restauração, vamos colocar assim, né? Uma restauração desse Estado para que as profecias de nações indo até Israel para fazer a guerra. Tinha que ter, né? Por quê? Sem uma nação não tem guerra. Vou guerrear contra quem? Se não tem nação ali, né? Como... Você está entendendo? Você percebeu como é que as profecias têm que se cumprir? Né? Tem que ter nação. Se não tiver nação, não vai ter guerra. Está tudo escrito lá. E quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabem então que está próxima a vossa redenção. Você vai ver a guerra de Gog e Magog, né? Você vai ver ali as tropas do norte descendo até Jerusalém. Por quê? Ali tem uma nação, né? Então você enxerga essa profecia dessa nação ali. Tem que ter. Para quê? Para poder causar essa revolução no mundo, essas dores de parto, né, como você citou, justamente para se cumprir as profecias e Jesus voltar para quê? Para salvar o povo judeu. Agora, aí é que está, o Maurício. Aí é que está. Preste atenção. Deus tem um povo seu, lavado e remido pelo sangue de Jesus, independente se é
da carne de Israel ou não. Certo? Nós cremos nisso, você também crê, né? Eu não dependo, né, de ter um DNA abraâmico para fazer parte do povo de Israel. Eu sou filho de Abraão pela fé e eu sou de fato. E as promessas que foram dadas a eles me alcançam. Glória a Jesus por isso, tá? Só que quando Jesus vem, ele não vem sozinho. Diz lá em Zacarias 14, diz que ele vem com os santos. Ele vem com a igreja. Eu vou com ele para Jerusalém para libertar o povo judeu. O povo de Deus se encontra com o Senhor nos ares, ali é o encontro. E aí depois de 3 dias e meio, a gente sabe que cada dia é um ano, né? Porque a última semana de Daniel é a semana de anos. Então eles ficam estirados ali por 3 anos e meio. Né? Eles ficam estirados por 3 anos e meio e só depois é que eles ouvem uma voz, Subacá, né? Aí eles sobem à vista deles, né? Se encontram com Jesus nos ares. Aí de lá, ali é só encontro, né? E aí de lá vem, né? E faz o salvar, né? O Obadias 1,15 vai dizer: de Sião virão salvadores, né? De Sião virão salvadores. Então o que vai acontecer? Não é salvador, hein? É salvadores. Porque nós vamos salvar quem? O que nós vamos salvar? Aí é onde entra o que eu falei. O povo de Israel na carne, né? Tem povo de Israel que vai estar no reino milenar sem estar glorificado.